Salve, meu povo! Meu nome é Vinícius Mérida, sou historiador, cientista da religião, professor de História e Geografia, e hoje eu quero apontar para você um passo a passo de 12 pontos, de 12 elementos que demonstram as diferenças entre Dom Helder Câmara e Dom Antônio de Castro Maia, mas há também alguns pontos comuns. Antes, eu quero falar com você coisa muito simples. Seja membro desse canal, porque esse vídeo hoje está muito bom, é um vídeo inédito, não tem nada na internet parecido com ele. Manda um zap para mim, 22999882637. Fala assim, Vinícius, eu quero adquirir a minha biografia de Dom Antônio de Castro Maia. Eu vou direcionar para você, para estante virtual Livraria Sebo Book Bom. Lá você vai poder adquirir o seu livro de Dom Antônio de Castro Maia parcelado no cartão de crédito. Ou então, seja membro do nosso canal, tanto porque o nosso canal merece, porque nós abordamos temas inéditos, como também porque daqui a 4 dias eu vou fazer um sorteio da biografia de Dom Antônio de Castro Maia, como maneira de agradecimento. Esse sorteio é um agradecimento aos membros do nosso canal. Quero que você seja membro do nosso canal, porque eu estou torcendo por você, e eu quero que você tenha a biografia de Dom Antônio de Castro Maia, e muita coisa que eu vou falar aqui hoje é para você se tornar membro do nosso canal, para você aprender mesmo, e porque eu tirei muita coisa do livro que eu vou sortear. E dê uma olhada no curso de História do Tradicionalismo Católico, na Hotmart, tá barato pra caramba, dá uma olhada lá na Hotmart, História do Tradicionalismo Católico, e bora pro vídeo. Vamos desenrolar a vida aqui. Bom, 12 pontos que demonstram as diferenças, muitas diferenças e até semelhanças entre Dom Helder e Dom Antônio. Dom Helder Câmara Pessoa, Dom Helder Pessoa Câmara, bispo de Olinda, pode ser considerado o contraponto de Dom Antônio de Castro Maia no episcopado brasileiro. Então já estamos no primeiro ponto. Dom Helder, dentro do concílio, participou e teve atuação destacada no chamado Grupo da Igreja dos Pobres e do chamado por ele mesmo como Grupo Ecumênico, já que articulava diversas conferências episcopais e que tinha à frente um dos destacados cardeais de maior êxito liberal, o cardeal Suenan. A esses grupos pertenciam o episcopado de língua francesa entre os belgas, africanos e franceses, e um grupo de brasileiros, que alcançou 16 bispos. Dom Helder, como um dos maiores representantes do episcopado brasileiro, já que era secretário da CNBB durante a primeira sessão conciliar, ligava-se claramente à ideia do grupo da aliança, logo que ocorreram as mudanças na presidência da CNBB. Suenan procurou o novo presidente, Agnello Rossi, a fim de saber se a Conferência Episcopal continuaria seguindo as orientações do grupo ecumênico. Rossi respondeu: sobre o concílio, posso afirmar que o episcopado brasileiro, guiado por Dom Helder Câmara, secretário da CNBB, seguia a orientação do cardeal Suenan e simpatizava com as iniciativas da Conferência Episcopal Francesa, ou seja, uma conferência progressista, de caráter reformista. Dom Helder fez esta ponte entre a linha progressista e o episcopado brasileiro, e o cardeal Suenan era do grupo da ruptura, e eu vou falar sobre isso num dos determinados pontos. Tudo isso que eu estou falando, você coloca Dom Antônio no outro contraponto, na ideia da conservação. Dom Helder pela reforma, Dom Antônio pela conservação. Dom Helder cearense, nasceu em 1909, em Fortaleza, morreu em 1999, em Recife. Dom Antônio nasceu em 1904, em Campinas, morreu em 1991, em Campos dos Goytacazes. Dom Helder ficou conhecido como um bispo reformista, chamado inclusive de arcebispo vermelho. Dom Antônio de Castro Maia tinha ótimas relações com os grupos conservadores, inclusive da ditadura militar. Mas calma aí que Dom Helder também tinha suas questões políticas e até mesmo as suas contradições políticas. Dom Helder parece fazer uma dura crítica à forma como a CNBB trilhava pelo concílio. Ora, ele respondia: Vossa Eminência sabe que o episcopado brasileiro não é uma boiada de que podemos dispor à vontade. Mande-nos anteriormente suas sugestões e nós a discutiremos livremente e, se estivermos de acordo, nós a apoiaremos.
Por quê? Dom Helder estava respondendo a parte progressista da igreja, que queria que a CNBB empreendesse reformas mais amplas, mais intensas. No entanto, Dom Helder falava, peraí, vamos devagar, porque no decorrer dessa carta, né, e dos outros documentos, eu fazendo a conexão, Dom Helder entendia que o episcopado brasileiro poderia seguir a linha da reforma, no entanto, de maneira paulatina, e não de uma ruptura abrupta, porque ele entendia que o episcopado brasileiro ele era devagar, lento, não aberto a reformas profundas e abruptas, mas aberto a reformas vagarosas. Antônio de Castro Maia, por sua vez, era um homem que queria a conservação, não queria mudanças e alterações. Dom Helder, por ele mesmo, ele queria que o episcopado mudasse rapidamente, negociando com os bispos franceses, conversando com os bispos europeus, ele entendia. Então, a CNB, o senhor, por favor, segura a onda do senhor aí, porque o episcopado brasileiro não está tão disposto e disponível para mudar tão abruptamente. Vamos aos poucos. Mas não por ele mesmo, mas pelo caráter do episcopado. E Dom Helder conseguiu, teve muito êxito no seu desejo de reformar a CNBB. Segundo aspecto, Dom Helder tinha... parece que ele tinha uma predestinação, ou se colocava nessa posição. Por quê? Ele assumiu a presidência da Ação Católica Brasileira. O presidente da Ação Católica de São Paulo era o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Dr. Plínio, nesse momento, começou a ser jogado de escanteio na Ação Católica em São Paulo. Dom Helder assumiu a presidência da Ação Católica Brasileira. Agora, por que isso? Algum tempo depois da destituição do Dr. Plínio, Dom Helder tornou-se assistente eclesiástico da Ação Católica Brasileira, o que foi um golpe duro para o grupo do Legionário e que padecia pelo ostracismo em São Paulo. Essa substituição é muito emblemática por evidenciar a transformação dos rumos da Ação Católica Brasileira, que tomou um caminho distinto daquela que fora planejada por Plínio Corrêa de Oliveira. Quem é Plínio Corrêa de Oliveira? Presidente do grupo Legionário, do grupo Catolicismo e da TFP. Qual era o principal bispo que dava apoio ao Dr. Plínio, ao seu grupo? Nesse momento da história, Dom Antônio de Castro Maia e Dom Geraldo Sigô. Ou seja, Dom Helder, então, assumiu um lugar que jogou assim, a pá de cal na atuação do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que estava diretamente ligado ao padre Antônio de Castro Maia e ao padre Sigô. Então, isso daí aconteceu na década de 1940. Tá certo? Nesse momento, da Igreja do Brasil, foi se formando assim, de maneira, dando os primeiros passos, né? Mas essa briga, essa treta, essa ruptura entre a ala progressista e a ala conservadora. E já nesse momento, Dom Helder Câmara, ainda como padre, vai se destacando no clero brasileiro, fazendo um contraponto ao Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que era amparado por padre Antônio e padre Geraldo Sigô. Então, eles vão preparando o ambiente para, no futuro, entrarem em rota de colisão. Porque nós, a história, trabalhamos com os fatos históricos, nós trabalhamos com essa ideia de processo histórico. Tá certo? Bom, Dom Helder tinha um projeto de reestruturação da ação católica que defendia a responsabilidade social do catolicismo, influenciado pelo método ver, julgar e agir, que tinha influência do humanismo integral de Jacques Maritain. Jacques Maritain, um filósofo, um pensador um pensador reformista. Não vou chamar de super progressista, não. Reformista, combatido nas páginas do jornal Catolicismo. Quem era o presidente do catolicismo, o fundador do catolicismo? Dom Antônio de Castro Maia. Quem era o leigo diretor do catolicismo? O doutor Plínio Corrêa de Oliveira. Lógico, quem assinava como diretor era o padre Antônio Ribeiro do Rosário, né? Mas o leigo que fazia a coisa acontecer nessa entoragem aí era o doutor Plínio Corrêa de Oliveira. Tá certo? Terceiro aspecto. Castro Maia e já Dom Antônio de Castro Maia, né? Porque Dom Antônio foi sagrado em 1948, foi enviado para Campos,
e Dom Geraldo seguiu em 47, enviado para Jacarezinho. Dom Helder Câmara, em 1952, enviado para ser auxiliar do Rio de Janeiro. Na década de 1950, então, teve o Congresso, 55, teve o Congresso Nacional Eucarístico, que Dom Helder foi o grande nome, né? Você vê, Dom Helder tinha 3 anos como bispo, mas já como padre, ele tinha muita proeminência no Brasil, na articulação da Igreja do Brasil, porque Dom Helder era um integralista, ele deixou o integralismo para ir para a área reformista e progressista da Igreja. Quem fazia frente a ele era Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que era um leigo bastante badalado, só que muito circunscrito a São Paulo, certo? Muito circunscrito a São Paulo. Mas o Dr. Plínio era muito amparado por esses 2 padres. Então, o Dr. Plínio não agia sozinho, agia nessa tríade, né? E assim como Dom Helder também não. Dom Helder seguia militante como sacerdote e como bispo. Então, Dom Antônio de Castro Maia e o Dr. Plínio ficaram fora da organização do Congresso Nacional Eucarístico de 55, que ficou sob responsabilidade de Dom Helder. E eles ficaram fora, Dom Antônio ficou fora a pedido de Dom Helder. O bispo de Campos e o amigo leigo entenderam que esse evento seria bastante oportuno para projetar o jornal Catolicismo. Para tal, um estande foi alugado numa escola pública e vários jovens trabalharam distribuindo o catolicismo durante os dias do Congresso Eucarístico Internacional, falei nacional não, internacional, de 1955, que teve lugar no Rio de Janeiro. Pela ótica do bispo Antônio de Castro Maia, esse foi o meio encontrado para ter visibilidade num espaço que eles, Dom Antônio, Dr. Plínio, e as ideias de catolicismo, um jornal fundado pelo bispo de Campos, foram postos de escanteio, né? Jogados de escanteio nesse Congresso Eucarístico Internacional, capitaneado por Dom Helder Câmara. Quarto aspecto, já como bispos, já na década de 60, ou seja, vamos recapitulando aqui. Fiz uma breve apresentação, né? Dom Helder chamado de Arcebispo Vermelho, pelo grupo dos senhores doutores, por Dom Antônio de Castro Maia, de maneira geral. Segundo aspecto, na ação católica, na década de 1940, Dom Helder assumiu a presidência e isso ajudou a jogar uma pá de cal no grupo do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, no grupo do Legionário, dentre eles estava presente, né, compondo esse grupo, o Dom Antônio de Castro Maia. Terceiro aspecto, já na década de 1950, Dom Helder como bispo, Dom Antônio como bispo, Dom Antônio ficou fora, assim como o Dr. Plínio, o grupo do catolicismo ficaram fora da direção da organização do jornal do Congresso Internacional Eucarístico, a pedido de Dom Helder, na década de 50. Quarto aspecto, década de 1960. Os bispos brasileiros, cada um ganhou $1.000 para participar do Concílio Vaticano II, da primeira sessão do Concílio Vaticano II, e esse dinheiro foi oferecido pelo governo, tá certo? Esse saque de $1.000 ficou restrito a $200 por bispo. Por quê? Porque Dom Helder pretendeu segurar. Dom Helder fez o quê? Ele guardou esse dinheiro com ele? Não. Ele restringiu a retirada. Ou seja, o projeto que era de $1.000 por bispo passou, isso daria $260 mil, né? Eram $250 mil, era em torno de 250 bispos brasileiros. Isso daí, então, Dom Helder liderou o episcopado brasileiro e, então, já no primeiro dia, ele deu esse golpe, o que desapontou imensamente Dom Antônio de Castro Maia nessa questão financeira no primeiro dia do Concílio Vaticano II. Quinto aspecto, durante o Concílio Vaticano II, Dom Helder Câmara, embora Dom Helder aparece muito pouco no concílio, nos registros do concílio, mas poucos bispos trabalharam tanto nos corredores do concílio como Dom Helder. Dom Antônio ficou no Tietus Internationalis Patrum, a linha antimoderna, a linha conservadora, a linha tradicionalista do concílio, contra as reformas conciliares. Dom Helder não aparece
nas atas do concílio, fazendo palestras como Dom Antônio, né? Foram 30 interferências que Dom Antônio fez, né? Tanto exposições orais como também por escritas. Dom Helder não tem esses registros, mas Dom Helder trabalhou fortemente influenciando pensadores. E nos corredores do concílio, poucas pessoas trabalharam tanto quanto Dom Helder Câmara. Haja vista que ele ficou muito próximo de amigo particular de Léo Joseph Suenant, o cardeal Sueres. Esse cardeal belga, ele viu o Concílio Vaticano II como um ponto de virada, marcando o fim da Era Tridentina e do Concílio Vaticano I, considerando o Concílio Vaticano II a uma revolução. Tanto é que ele dizia, né? O Concílio Vaticano II é 1789 chegando na Igreja. 1789 foi a Revolução Francesa, a convocação dos Estados Gerais e a Revolução Francesa, que revirou, subverteu a ordem política, cultural e social na Europa. Só que a Igreja, ela foi blindada, ela estava blindada até então por essa postura antimoderna. Mas houve bispos, cardeais importantes, dentre eles esse cardeal bastante liberal, que praticava nessa hermenêutica da ruptura, Léo Joseph Suenant, amigo particular de Dom Helder, que dizia: o Concílio Vaticano II é a revolução na Igreja, 1789 na Igreja. E esse era o pensamento de Dom Antônio de Castro Maia. Desculpa, esse era o pensamento de Dom Helder Câmara, em oposição frontal a Dom Antônio de Castro Maia, que queria impedir a revolução na Igreja. Dom Helder queria a revolução na Igreja. Dom Antônio queria a contra-revolução na Igreja. Meado da década de 1960, né? Sexto aspecto. Dom Helder Câmara, chamado de arcebispo vermelho, denunciado no jornal Catolicismo. Olha essa matéria aqui, escrita pelo Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, né? O arcebispo vermelho abre as portas da América e do mundo para o comunismo. Por quê? Porque Dom Helder Câmara apoiava amplamente o regime de Fidel Castro e apoiava a linha da libertação, a Igreja dos Pobres, o Pacto das Catacumbas, fundamental abrir falar sobre o Pacto das Catacumbas. Poderia falar dessa questão da Igreja dos Pobres, muita coisa, né? Como política, até mesmo Dom Helder participou de política habitacional no Rio de Janeiro, mas não daria para eu falar, o nosso tempo é curto. Mas Dom Helder era denunciado nas páginas de catolicismo, eu já disse, pela 500 vezes. Dom Antônio de Castro Maia fundou o jornal Catolicismo. Então era chamado de arcebispo vermelho, e o jornal Catolicismo criou problemas muito sérios para Dom Helder Câmara. Dom Antônio, por sua vez, apoiava a ditadura militar e era louvado pela ditadura militar no Brasil. Ah, mas o Antônio apoiava uma ditadura militar. Sim, e Dom Helder apoiava a ditadura cubana, elas por elas. Ah, mas havia ideais maravilhosos na ditadura cubana. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho como discorrer muito sobre isso agora, não. Posso fazer um vídeo falando sobre isso. Sai fora de ditadura socialista. Sai fora de ditadura. Seja ela de direita, seja ela de esquerda. Dom Antônio entendia que a ditadura militar no Brasil era um mal menor. O mal maior seria o comunismo. Dom Helder entendia que deveria haver essa mobilização da igreja, da sociedade, em torno dos ideais populares. E a ditadura de esquerda seria um mal menor. O melhor seria não haver ditadura, mas havendo ditadura que fosse de esquerda. Por isso que Dom Helder tinha um trânsito muito bom com o pensamento de esquerda, e ele apoiava a ditadura de Fidel Castro. Sétimo aspecto, denúncias do jornal Catolicismo, agora tocante ao clero. No que tange as acusações dos setores progressistas pelos conservadores, Dom Helder Câmara apoiava o padre socialista, reformista José Comblan. Por que um padre socialista? Porque ele era a favor da ditadura socialista? Não, mas o discurso do padre José Comblan era um discurso igualitário, integralmente alinhado à teologia da libertação. E a teologia da libertação é essa leitura política e materialista do evangelho influenciada
pelo marxismo. Ou seja, o padre José Comblan foi um padre belga, foi um padre reformista que atuou no Brasil com forte apoio de Dom Helder Câmara. E podemos concluir, sem medo de errar, que esses homens eram homens ligados à Igreja da Libertação. E a Igreja da Libertação, por sua vez, tem um forte caráter de esquerda. Ponto. Os padres do Sagrado Coração de Jesus e o Instituto Teológico de Recife foram denunciados pelas páginas de catolicismo com a anuência e as bênçãos de Castro Maia, como esquerdistas e comunistas. Está no jornal Catolicismo, num dos jornais Catolicismo, no ano de 1968. A postura combativa de catolicismo rendeu problemas porque o contexto histórico fora caracterizado pela repressão militar, haja visto o cerceamento sofrido por Dom Helder Câmara e seus simpatizantes pelo governo militar no Brasil. 8º ponto. A Conferência de Medellín, 1968. Bom, nas correspondências escritas por Dom Antônio de Castro Maia para Dom Lefebvre, o bispo de Campos descrevia uma igreja mais progressista, influenciada pela esquerda revolucionária, por meio de padres reformistas, que, pela ótica intransigente do bispo de Campos, promoveria a subversão social e religiosa, a exemplo do padre belga José Comblan e de Dom Helder Câmara, palavras de Dom Antônio, que se referia a Dom Helder Câmara como um bispo revolucionário, arcebispo vermelho. Dom Antônio lamentou e descreveu mudanças na mentalidade clerical e no laicato brasileiro devido às influências revolucionárias do marxismo e do modernismo, capitaneadas por Dom Helder Câmara, que conseguia disseminar essas ideias pelos seminários do Brasil. Dom Antônio escrevia muitas cartas para Dom Lefebvre. Eu tive a oportunidade de fazer essas pesquisas no seminário de Econe, ele sempre se referia a Dom Helder de maneira pejorativa. E você sabe que tem uma história muito interessante acontecida no Rio de Janeiro, em que Dom Antônio e Dom Helder tiveram uma discussão sobre essas questões pastorais e teológicas em latim. Eles fizeram discussões em latim. Dom Antônio sempre nessa postura conservadora, Dom Helder Câmara sempre nessa postura progressista e reformista. Dom Antônio, direita, Dom Helder, à esquerda. Por isso que Dom Helder era chamado de arcebispo vermelho pelos militares e Dom Antônio de Castro Maia era referido como um exemplo de sacerdote, um sacerdote fundamental para a manutenção da ordem social na cidade. Tirei isso dos arquivos do SNI. Certo? 9º ponto. A ruptura com Dom Geraldo Sigor. Dr. Plínio Correia de Oliveira e Dom Antônio de Castro Maia romperam com Dom Geraldo Sigor. E um dos aspectos foi que Dom Geraldo teria louvado a reforma agrária feita pelo regime militar. Essa postura, essa crítica que Dom Geraldo Sigor fez ao livro Reforma Agrária, Questão de Consciência, e abrindo-se a ideia de reforma agrária, foi aplaudida por Dom Helder. Dom Antônio, então, trocando cartas, eu tenho essas cartas, com Dom Geraldo, com o Dr. Plínio e com o Dom Marcelo Lefebvre, falou: Dom Geraldo está errado. É claro que Dom Geraldo está errado, mas a prova cabal disso foram as palmas de Dom Helder. Que Dom Geraldo possa errar, eu até tolero, mas as palmas de Dom Helder é demais para mim. Eles não, aí eu estou parafraseando do Antônio, né? Mas assim, ele deixa isso muito claro, assim. A postura de Dom Sigor me dói, mas o que dói na alma mesmo são as palmas de Dom Helder na CNBB. Ai, como dói, né? Como diriam, cantavam os Mamonas Assassinas. 10º aspecto. Dom Eugênio de Araújo Salles, amigo de Dom Helder Câmara. Dom Antônio tinha profunda antipatia de Dom Helder. Dom Eugênio era amigo de Dom Helder. Dom Eugênio indicou Dom Carlos Alberto Navarro para ser bispo de Campos, para substituir Dom Antônio. Ora da história, Dom Carlos Alberto Navarro herdou essa antipatia que a linha tradicionalista de Campos tinha de Dom Eugênio por causa de Dom Helder. Tá certo? Tá entendendo? Dom Antônio tinha problema com Dom Helder. Dom Eugênio
pressionava Dom Antônio para ele celebrar o Novus Ordo. Dom Eugênio indicou Dom Carlos Alberto Navarro para implementar as reformas do Concílio Vaticano II na Igreja de Campos. Dom Antônio tinha profundas diferenças com Dom Eugênio de Araújo Salles, porque ele pressionava Dom Antônio para celebrar o Novus Ordo, agravada pela amizade que Dom Eugênio tinha com Dom Helder. Ou seja, esse aí foi mais um dos ingredientes nesse caldeirão que aconteceu na Diocese de Campos, que teve influência de Dom Helder Câmara. Ou seja, Dom Carlos Alberto Navarro pagou a fatura de Campos. Olha essa matéria aqui no jornal Catolicismo de 1970, num dos jornais, né? Foi escrito assim: é fácil perceber tudo que une o cardeal primaz do Brasil, no caso Dom Eugênio Salles, ao pensamento e à obra de Dom Helder Câmara. Impossível discernir o que realmente o separa desse. Ou seja, com certeza, Dom Helder teve o seu grau de influência na Diocese de Campos, nesse caldeirão. Já vista a sua amizade com o Dom Eugênio, a indicação que o Dom Eugênio teve com o Dom Carlos, que substituiu o Dom Antônio de Castro Maia, que era desafeto de Dom Helder Câmara. Esse mundo é pequeno, tá certo? 11º aspecto. Na Diocese de Campos, Dom Helder era visto pelos grupos alinhados a Castro Maia como bispo comunista e seguidor da linha de Judas Iscariotes, o traidor de Cristo. Eu tenho os panfletos dos fiéis de Campos, tradicionalistas de Campos. E tá, gente, tudo isso aqui que eu estou falando está no livro, no curso de História do Tradicionalismo Católico da Hotmart e na biografia que eu escrevi de Dom Antônio de Castro Maia, que tá barato pra caramba, só você me mandar um zap 22999882637. Eu estou fazendo um vídeo inédito, dá um like, se inscreve nesse canal e se torne membro desse canal, meu irmão. Onde é que você encontra esse conteúdo na internet? Não tem esse vídeo, é inédito, não tem nada nesse sentido. No aspecto acadêmico, assim, tem a tese do Padre Beoso, que esboça isso, o meu livro que esboça isso, que vai mostrando ali o pau quebrando, né, entre Dom Helder e Dom Antônio de Castro Maia. De igual maneira, está bastante entendido também no livro Os Baluartes da Tradição, do Rodrigo Copo Caldeira. Mas isso aqui que eu estou falando não é o foco nem do meu trabalho, nem do Beoso, nem do Rodrigo Copo Caldeira. Eu estou esmiuçando isso para você agora nas internet, nesse canal. Seja membro do nosso canal. Desenrola aí. E para finalizar, aí agora, eu falei das diferenças. Agora, para finalizar, 12º aspecto. Os dois, tanto Dom Antônio como Dom Helder, sofreram as sanções da Santa Sé. Dom Helder surfou na onda da Santa Sé até 1982. João Paulo II tornou-se Papa em 78. Ratzinger assumiu em 62 como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. E a partir de então começou a sofrer as restrições de João Paulo II. Em função de rodar o mundo, a função de rodar o mundo é de Pedro e não de um arcebispo. Por quê? Porque o Dom Helder dava palestra em Sorbonne, nos Estados Unidos, na Europa, concorreu para ser Prêmio Nobel da Paz. O regime militar segurou Dom Helder, segurou esse Prêmio Nobel da Paz, que não seria interessante para Dom Helder. Mas ele surfava, Dom Helder dava palestra, ele era requerido. João Paulo II falou assim: não, meu amigo, peraí. Função de rodar o mundo dando palestras, catequeses e conferências não é sua, é minha. Eu sou sucessor de Pedro, eu sou Papa, você é arcebispo. Dom Helder, então, tomou um freio, porque até então, no pontificado de Paulo VI, Dom Paulo VI era amigo pessoal de Dom Helder. Então, assim, nadou de braçada, Dom Helder nadou de braçada, tanto é que ele é considerado o principal expoente do progressismo brasileiro no episcopado, ou do principal expoente no episcopado cuja mentalidade versa ali naquele caminho do progressismo, da esquerda. É óbvio que sim. Não teve nome maior do que Dom Helder Câmara, mas ele levou um freio em 82. Dom Antônio de Castro Maia já tinha começado a sofrer essas sanções aí pelo menos 14 anos antes, em 68, quando o progressismo estava no auge. Ambos morreram sem muito prestígio na Santa Sé. Mas Dom Helder Câmara era mais tolerado e Dom Antônio de Castro Maia foi excomungado por apoiar o arcebispo Marcel Lefebvre. Fiz o apontamento aí de 11 pontos de diferença e 1 ponto de semelhança. Quem acha que a Santa Sé é integralmente progressista e que Dom Helder nadou e surfou, não. Dom Helder morreu na periferia
de Recife, sem gozar de grande prestígio. E ambos os bispos morreram dessa forma. E eu poderia fazer um apontamento. Hoje eles estão tendo a sua memória resgatada. Dom Antônio, mais ainda, porque eu tenho a oportunidade e a felicidade de entregar um livro inédito sobre Dom Antônio. Dom Lefebvre já tem, Dom Geraldo não tem, Dom Helder tem, eu tenho a biografia de Dom Helder Câmara, já li, e agora entrego para Dom Antônio de Castro Maia. Então, os dois bispos, né, expoentes, um da esquerda, do progressismo, do reformismo, da Igreja das Catacumbas, da Teologia da Libertação, da Igreja dos Pobres, o outro da defesa da missa tridentina, contra as reformas do Concílio Vaticano II, contra os ideais do ecumenismo, contra a reforma litúrgica, contra a teologia da libertação, contra a renovação carismática, contra o ecumenismo, o diálogo interreligioso. Dom Helder, por uma igreja mais igualitária, igreja dos pobres. Ah, mas igreja dos pobres, meu amigo, os pobres são muito instrumentalizados. Dom Antônio, com uma igreja mais piramidal, monárquica, voltado para uma igreja centralizada no clero, e o leigo que deve, o laicato, a parte santificada, que deve seguir o clero, a parte santificante. Eles têm as suas contradições, mas com certeza são personagens fascinantes. Um grande abraço, tudo de bom, sucesso sempre. Se inscreve no canal, dá seu like, seja nosso membro e vamos desenrolar isso daí.